suas almas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por esta mensagem que o Senhor traz aos nossos corações. Obrigado por esta rica oportunidade que temos de, mesmo em meio a tudo que estamos vivendo, na questão de isolamento, na questão de pandemia, enfim, nós temos à nossa disposição a internet, onde nós podemos compartilhar uma mensagem, nos encontrar, nos ver até com os nossos irmãos, nossos amigos, e a partir daí então nós nós somos ministrados pela Tua Palavra e nós nos encontramos então, Pai, nesse reino tão maravilhoso e tão convidativo para as nossas vidas. Que a Tua Palavra venha ministrar nossos corações e que seja algo que venha também ser possível colocar em prática no dia a dia, que possamos viver e experimentar em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como eu disse, novamente nós estamos aqui em 1 Pedro. No primeiro momento que eu falei, da última vez, a carta de 1 Pedro é um manual, tido também como um manual para cristãos que sofrem. E aí, de novo, a gente está falando na palavra sofrimento. E aí, de novo, nós vamos tocar em algumas questões que as pessoas não gostam de ver, não gostam de ouvir, não gostam de sentir. A questão do sofrimento. Mas, talvez exatamente por questões como essa, o evangelho está tão banalizado, sendo pregado sobre você vai conquistar, você vai conseguir, você vai ter, você tem que ter, Deus vai te dar. É como se estivesse pressionando Deus contra a parede de que a gente merece alguma coisa. Então é a partir daí que a gente precisa entender que a questão de sofrimento faz parte, até porque o rei que nós seguimos, que nós servimos, passou por provações e por situações de sofrimento para mostrar que era possível e para que então nós tivéssemos a vida que temos hoje, uma vida em abundância. Então essa é uma questão que a gente precisa sempre pensar. Então no último dia 5/7, eu falei em 1 Pedro 1:3-5 sobre a ação de graça pela esperança da salvação. Hoje nós vamos trabalhar exatamente do ponto que parei, como eu falei. E aí, quem é esse Pedro que está falando a respeito disso, de sofrimento, mais uma vez, um manual para os cristãos que sofrem? Eu te encorajo então a depois você dar um pulo lá na nossa página no YouTube, lá da igreja, e procurar lá a ministração de 5/7, se você não teve a oportunidade de ver, de assistir, e você vai ver lá, e talvez além disso vai continuar essa mensagem, vai dar continuidade aqui, você vai ver também quem é esse Pedro que estamos falando. Na ocasião que ministrei, eu falei que, no texto que lemos, que Pedro fez uma oração de ação de graça, no momento em que lemos de 3-5. E o modelo usual ali era da carta do primeiro século. E ele fez exatamente uma oração de louvor e gratidão. De 3-5, ele vai concentrar-se no Pai. De 6-9, que vamos ver hoje, ele se concentra no Filho. E de 10-12, que possivelmente em algum momento eu trarei, ele se concentra no Espírito Santo. Esse é o contexto para alcançar a trindade aqui, como que ele fez para ministrar os corações daquela igreja na época e hoje os nossos corações. Mas vamos aqui em 1 Pedro 1, de 6-9. Agora, ao considerar a fé sob o aspecto das provações, Pedro muda o foco, muda agora de pai para filho e vamos tratar então nessa questão. Então, versículo 6 diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Essa é a linguagem NVI, mas eu gosto também de dar uma observada e uma estudada em outras linguagens, o que também eu encorajo você a fazer sempre que puder. E quando eu leio Almeida século 21, ela vai trazer muito próximo disso, mas tem uma palavra que ela fica, acho que ela salta aos olhos, e vai dizer assim: nisso exultais. Até aí tudo bem. Ainda que agora sejais necessários ser afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Esse necessário ser afligidos me chama a atenção, me salta aos olhos. Por que necessário? Por que temos que passar? Essas questões, como eu sempre falo, e como essa semana a gente conversava muito aqui em casa a respeito desse texto, que estava estudando, a gente estava conversando eu com minha esposa, a velha história e a velha informação que nós damos sempre de leia a Bíblia fazendo perguntas para ela. Leia a Bíblia tentando se enxergar nela, não enxergar os outros, porque é muito fácil a gente enxergar as outras pessoas na Bíblia, mas é importante nos enxergarmos nela, fazer pergunta para o texto. E então, diante disso, a gente vai discorrer um pouquinho nesse primeiro versículo 6, para que a gente possa entender qual é a mensagem que Deus quer colocar em nosso coração, quer tratar nas nossas vidas no dia de hoje.
Então, essa palavra que vem logo no início, nisso, é a primeira questão. Ou seja, esse nisso está sendo relacionado ou está sendo apontado para a salvação. A palavra aqui, o termo grego aqui para salvação, não foi o gênero correto usado aqui pela questão da NVI, porque aqui é como se fosse, se referisse ao próprio Deus. Então aqui fala de salvação. Então nisso, ou seja, na salvação, essa é a questão. Quando nós lemos só nisso, passa por isso mesmo, na verdade, mas não tem graça, né? Mas então não podemos deixar só nisso. Nós temos que entender o que está, o que o original nos traz. Então esse original, essa palavra aqui, não é que ela não funciona, mas se eu não tomar cuidado, se eu não for buscar, estudar, analisar, orar, enfim, e fica por isso. Então não, nisso significa salvação. E aí logo em seguida fala que o texto vai falar, ainda que agora seja necessário ser afligido, ou no NVI, ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entristecidos. Então esse ainda, ou embora em algumas outras linguagens, ela também pode ser traduzida por porquê. Então, porque está passando por isso, ainda por um pouco de tempo. Então, mais uma palavra que a gente vai entender o que está acontecendo aqui. E por final, vai falar que é todo tipo de provação. Essa palavra provação, que nós vamos ver aqui, ela vem da mesma raiz que a palavra usada na referência quando Jesus foi tentado. E também está na oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 4, versículo 1. Tá? Aqui o pastor Paulinho bem citou no último culto, falando, né, no Dia dos Pais, falando sobre paternidade e tudo mais. Ele usou a questão do Pai Nosso. E isso é muito interessante. Por quê? Porque se nós formos ver Mateus 4, 1, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa palavra tentado, essa palavra tentação, que nós lemos em cima aqui, por todo tipo de provação, é a mesma raiz da palavra tentação, ou dessa palavra provação do deserto que Jesus passou. Também, em Mateus capítulo 6, versículo 13, diz assim: e não nos deixes cair em tentação, passagem do Pai Nosso que o pastor ministrou, não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Então esse não nos deixe cair em tentação é a mesma raiz novamente do texto que acabamos de ler, dizendo que nós podemos passar por provações, por tentações, mas isso em um período curto, pequeno, isso não é para sempre. Já a palavra exultar ou exultação, esse termo a ser aqui usado seria o mais fácil, o mais entendível para a gente, chamado de agaliaster, do grego, que significa estar cheio de alegria. Não é uma alegria qualquer, é estar cheio de alegria, é jubilar por causa de algo. Então tá ficando complicado, pastor, porque o texto estava tão fácil, né? Nisso, vocês se exultem na salvação e tudo mais, e vão passar por provações, mas isso é por pouco tempo. Até que estava tranquilo, agora está misturando muito. Nós vamos entender um pouquinho, porque essa alegria que está colocada aqui, esse exultar aqui, vem da mesma raiz da palavra que está no texto de Lucas capítulo 1, versículo 14. E é essa alegria que está lá. Qual é essa alegria? É a alegria quando Zacarias... O que está acontecendo nessa passagem? Zacarias recebe a presença do anjo. O anjo vai comunicar a Zacarias que sua esposa Isabel ficará grávida e dará à luz a um homem que é João Batista. E esse trará muita alegria para quem está lá naquela época. Então, Lucas 1,14 diz: ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Quem não se alegra com o nascimento de uma criança, né? Quando está vindo uma criança, com a vinda de alguém. Então é nesse tipo de alegria, nesse tipo de ser cheio que está falando. Essa mesma alegria é a mesma raiz contida em Atos 2,46. E o que diz lá? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essa mesma alegria do compartilhar, do estar junto, da comunhão, da unidade, de novo, não é uma alegria qualquer. E aí você pode falar assim: então agora complicou, porque como é que ficou esse texto então?
Se tivéssemos que trazer para algo mais literário, algo mais para a nossa realidade, então esse texto ficou assim, o versículo 6. Na salvação, estejam cheios de alegria, porque agora é necessário passar por provações, mas é por pouco tempo. Até que é interessante. Mas vamos mudar uma palavra, né? Colocar essa alegria na frente da salvação e ver o que entendemos. Poderia ficar então assim: estejam cheios de alegria na salvação, porque agora é necessário passar por provações, mas é por pouco tempo. Viu como mudou? A situação muda totalmente quando eu falo. Por quê? Porque quando eu falo estejam cheios de alegria na salvação, eu estou direcionando aonde deve estar a nossa alegria. Na salvação, em Cristo Jesus, que Ele que nos trouxe salvação. Porque agora é necessário passar por provação, mas é por pouco tempo. Então aqui tem um propósito nisso tudo. Quando eu não olho para tudo isso, quando eu largo de mão, eu não consigo enxergar o que o texto está querendo me dizer. Então quando eu começo a entender que se eu estiver cheio de alegria, se eu estiver transbordando de alegria, se eu estiver jubilando pela salvação, por Cristo Jesus que trouxe a salvação, aquilo que eu estou passando agora, que se faz necessário, é por pouco tempo, então eu não vou dar tanta ênfase ao que eu estou passando como provação, mas eu vou dar ênfase à salvação de Cristo Jesus na minha vida. Por isso, é tão importante ver a respeito disso. Quando eu leio o Dr. Shedd falando a respeito desse texto, ele vai dizer que essa alegria é algo simples, e eu gostei do que ele falou e eu trouxe para a gente conversar nessa tarde. Dr. Russell Shedd descreve essa alegria como a alegria dos cristãos completamente desprovidos de estímulos materiais mundanos que brotam no coração. E agora, produzido pelo Espírito Santo. Ou seja, então eu me desvinculo de tudo que é estímulo material, de tudo que é mundano, e aí eu abro o meu coração e pelo Espírito Santo, então eu começo a entender que tipo de salvação é essa. E a tentar entender e a passar por provações, entendendo que eu não vou ficar preso nessa provação, mas que Cristo Jesus é a minha esperança. Então essa fé em Cristo Jesus, essa alegria na salvação, me ajudará a passar por essas tentações, por essas provações, por essas situações e entender também, isso é por um tempo. O que vale mesmo é a salvação, porque essa é eterna. E isso alegra o nosso coração. Então, a única explicação para tal euforia espiritual, continua dizendo Russell Shedd, em reconhecer a sua dependência do Espírito Santo como fruto dependente da sua ligação vital com a árvore. Mas o que significa isso? De onde ele tirou isso? Ele tirou isso de Gálatas 5:22, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Agora ficou melhor. Agora eu consigo entender um pouco mais. Se eu estou ligado então nessa árvore, se eu estou ligado em Cristo Jesus, o fruto do Espírito precisa aparecer na minha vida. Mas eu sempre falo de Gálatas 5:22, pedindo para que você preste atenção que esse texto não diz assim, mas os frutos do Espírito são. Não diz. O texto diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, está junto, é uma junção, é algo pronto ali, é algo único. Então não são várias coisas. Então, que o fruto do Espírito eu tenho A, eu tenho B, não, ele está completo. É amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. É isso que diz. Baseado nisso, então eu me identifico. Então ter uma fé purificada e glorificada, que é o tema do que nós estamos trazendo aqui, segundo Pedro, cristãos entristecidos agora são anomalia, ou seja, são exceção. Porque agora a gente entende o que está acontecendo. Falha-se na alegria do fruto do Espírito e ainda diz que tem relacionamento com Cristo, alguma coisa está errada. Todas as vezes que eu digo que estou cheio do Espírito Santo, mas as minhas atitudes não mostram com clareza isso que eu estou dizendo, que confirme as minhas palavras, então na verdade eu estou dizendo coisas da boca para fora. Então a experiência humana universal do sofrimento provoca tristeza e autocomiseração. Todas as vezes que eu me desvinculo de Cristo, todas as vezes que eu digo que estou entendendo tudo, estou passando por isso, mas é para a glória de Deus, mas a minha vida não condiz com aquilo, então eu estou passando por algo chamado tristeza e autocomiseração. Eu sou o coitado, eu sou o tadinho, ai coitadinho de mim, e eu estou me linkando naquelas questões e esquecendo que nós fomos chamados para uma grande salvação.
E é isso que Pedro está tentando nos passar para aquela igreja que hoje está vindo para nós. Assim é a vida sem a fé sincera. É quando eu me encho de tristeza e de autocomiseração. A fé purificada e glorificada, ela é diferente. Pedro admite no texto que os santos vão sofrer. E isso é real, a Bíblia diz, né? Eles serão afligidos. Apesar desses santos terem uma alegria enraizada nas promessas do Senhor, sofre, passa por provações, por situações. Se eu pedisse para você abrir teu microfone e falar a aflição da tua vida nessa semana, nós ficaríamos aqui uma boa parte do dia de hoje que resta e talvez entraríamos na madrugada. Só eu contando a minha parte, contaria aí pelo menos por 1 hora no mínimo. Então, a questão que nós passamos, mas nós não podemos ficar presos a isso. Contudo, ele vai dizer que a luta dura um breve tempo. Não é para sempre. Isso vai passar. E uma das pessoas que eu tenho escutado mais falar para mim se vai passar, a Linda que está aqui, ela sempre fala, pastor, isso vai passar, fique em paz, vai passar. Mas para quem está no meio do contexto, não parece que vai passar. Quando você está no meio da situação, parece que não conseguimos enxergar. O que Pedro está dizendo é que se a gente parar para pensar e entender apenas o versículo 6 que lemos, já vai dar toda a noção de que vai passar sim, de que isso é um tempo, é um período, porque maior é a salvação em Cristo Jesus. É o que eu espero, é o que está lá. E ele continua falando. Então, o Pai Celestial, ele pretende pela fé que seja purificada pelo teste. Essa é a realidade. Qualquer que seja a natureza da aprovação, para ver onde está a nossa fé. Essa é a realidade. Então, por isso que cristãos e tudo mais, que são apegados às coisas materiais, ou às coisas que Deus pode me dar, quando chega uma situação como essa, ele infelizmente acaba se desviando. Por quê? Porque não entende que nós temos que passar por situações como essa. Mas é por um espaço de tempo curto. Então, semelhante ao fogo, vai falar a questão do ouro, né? É quando um ourives pega o metal e ele coloca lá no fogo para tirar a escória, para tirar aquilo que é puro. Tem que ser colocado, porque dentro de nós há muita impureza. Assim, a fé deveria ser somente desejar a Cristo. E na verdade não, né? Às vezes a gente coloca a nossa fé em outras coisas, a nossa vontade em outras coisas. Então não é bem assim que acontece. Um diamante verdadeiro, ele continua brilhando mesmo embaixo d'água. O vidro não. Então a gente precisa entender dessas questões bem simples e básicas. Então se o diamante verdadeiro continua brilhando embaixo da água, e se eu estou sendo purificado e limpo para que eu possa brilhar também mesmo embaixo da água. Se não brilhar, então é vidro. Então se eu não consigo brilhar, alguma coisa está errada. E isso não é chamando a atenção das pessoas ou brigando com elas o que Pedro está falando. Ele está trazendo uma alerta e está dizendo, nós podemos passar, mas fique atento, porque o Senhor ele pode mudar tudo isso. E aí vem o versículo 7 que nós lemos. E diz assim no versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valor do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, em glória e em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Agora a fé, essa fé purificada, ela é muito mais preciosa do que o ouro, que tem o seu tempo, que é a questão de apenas ser temporário, que é fadado a perecer. Agora a nossa fé ela é mais encorajada por Pedro aqui, ela é genuína, ela é mais do que nós podemos olhar para simplesmente o ouro. A fé é a moeda corrente do céu, nós não podemos esquecer disso. A moeda corrente do céu é a fé. É pela fé que nós vamos conquistar, buscar, viver. Nessa luta entre sofrimento e glória, nunca podemos esquecer de Gálatas 2:20. O que diz Gálatas 2:20? Presta atenção. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu, que me amou e se entregou por mim. Cara, agora tá fazendo sentido esse negócio. Agora, eu não sei se para você, mas para mim tá fazendo todo sentido. Então eu não posso esquecer uma coisa muito simples, mas eu não vou conseguir guardar esse versículo inteiro, pastor, na minha mente, ou talvez no meu coração. Então guarde algo simples. Cristo vive em mim. Ponto. Simples e objetivo. Então, quando eu olho para essa fé, que é a moeda corrente dos céus, e nessa luta entre glória e sofrimento, eu não posso esquecer que Cristo vive em mim. Cristo habita em mim.
né? Cristo em mim, esperança da glória. Então essas 3 palavras que Pedro vai trazer aqui, o apóstolo Pedro vai citar, tem um propósito, tem uma meta na vida cristã. A fé verdadeira e genuína, guardada as suas devidas proporções, ela vai trazer algo que nós precisamos entender como universal. E para nós será muito interessante, porque a fé verdadeira guarda impaciente a hora em que o universo, ou seja, todo o universo, verá, conhecerá a grandeza do carpinteiro Galileu, aquele que se entregou por nós. É isso que a gente precisa, que a nossa fé precisa estar fincada, precisa estar alicerçada. Então, louvor, glória e honra. E o que é louvor? Louvor significa adoração exuberante daqueles que foram redimidos, unidos em comunhão, proclamando as virtudes do Salvador. Capítulo 2, versículo 9, Pedro vai falar um pouco sobre isso. Os eleitos, né? A glória. Glória comunica a ideia básica de majestade, exaltação e importância divina. Essa é a glória, é dele, ele é glorioso, ele é majestoso. E a honra? A honra frisa o reconhecimento e a disseminação da qualidade e do caráter que distingue uma pessoa da outra. Isso é o caráter que a gente vai olhar e vai frisar essas questões, esses pontos. Isso é importante sabermos a respeito de a quem nós servimos. Então, nós honramos a Jesus quando falamos e vivemos a consequência da sua singularidade incomparável. Ele é único. Ele é único. Então, nenhum ganhador do prêmio Nobel, nenhum general triunfante, nenhum governador de império podem ser comparados àquele que venceu a cruz e a sepultura no meu e no teu lugar. Não podemos. Nós temos que crer nesse Deus de salvação, nesse Deus de amor. A admirável grandeza de Jesus Cristo se tornará universalmente conhecida por causa da sua volta. É isso que anseia o nosso coração, ou que pelo menos deveria ansiar o nosso coração, pela volta de Cristo. Mas, para que isso aconteça, ou até que isso aconteça, nós vamos passar por situações. Nós vamos ter essas situações no meio do caminho. Mas a nossa fé precisa estar firmada em Jesus. Nosso coração precisa estar firmado nele. Pastor, então você está dizendo que eu passo por situações e quando eu me vejo fraco é que eu não creio? Não, querido. Eu estou dizendo para você que é possível. Porque eu também passo por perguntas, questionamentos, sabe, diante de Deus. Eu vou diante de Deus e eu pergunto. Hoje eu vi o pastor Daniel frisar uma coisa muito importante. Jó começa dizendo: nu eu nasci e saí do ventre da minha mãe, nu eu nasci e tudo mais, nu voltarei para lá e tal. Mas depois Jó começa a ver que o negócio apertou de tal forma que ele começa a questionar. E aí, Deus? Cara, eu precisava sofrer tanto? Eu precisava passar por tudo isso? É natural, é normal, né? Passar por situações como essa. Em algum momento a gente dá aquela, né? Não é aquela balançada, mas chega e fala: pô, Deus, o que está acontecendo? O que está pegando? Nós somos humanos. Então, você não é um super-homem, eu não sou um super-homem. E o versículo 8: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Olha a palavra de novo aqui, que foi frisada mais uma vez aqui, falando sobre exultar. É a mesma raiz que nós já comentamos lá no versículo 6, que lemos. Porque a fé contempla o invisível. Concorda? Contempla o invisível. Por que a gente está falando sobre isso? Nenhum santo viu o Cristo como os discípulos tiveram o privilégio de ver, na sua supremacia. Nenhum santo. Só eles que caminharam com ele. Pedro, então, no versículo 8, ele diz que o amamos mesmo sem ter visto. Mesmo sem o conhecer pessoalmente. E aí é porque que eu disse que a fé, ela contempla o invisível. Que por sua vez estimula o cristão a experimentar o que não pode ser expresso em termos humanos. Não pode ser expresso em uma escrita em português. Nós não vamos conseguir. Porque é só quem vive, é só quem sente, é só quem experimenta. Sabe aquela questão, aquela frase que é dita por aí: milagre não se explica, milagre se vive? É essa a realidade. Tem coisa que por mais que eu conte para você como uma experiência, você vai parar e pensar, falando: olha, realmente é incrível. Mas eu passei, cara. Então para mim é muito poderoso.
Por isso, é importante nós termos histórias em Cristo. Temos histórias em Deus, para não contar somente as histórias dos outros, mas nós temos experiências em Deus. Quando eu conto a minha experiência em Deus, parece ser mais poderoso. E através disso eu posso ganhar outras pessoas. Agora, quando eu só conto a história dos outros, eu não tenho história para viver, eu não tenho minhas experiências com Ele. Por isso precisamos ter as nossas experiências. Então, a palavra que foi traduzida aqui novamente é do versículo 6. E aí, nós chegamos no último, que é o versículo 9, que vai dizer: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A fé testada e aprovada, no versículo 7 que lemos, que exaltar o nosso Senhor quando Ele for revelado, que é o que o texto vai dizer lá, agora tem uma vantagem adicional. Não é só que será revelada quando Ele for, que será revelada quando Ele vier. Não, agora tem algo mais. É possível aqui, então, a gente entender um ponto, que receber aqui comissomenoi, que é uma palavra em grego que significa ganhar para si mesmo, ou receber uma remuneração por algo no presente. O objetivo e a finalidade da fé aqui é a salvação das nossas almas. Então agora eu começo a entender que o versículo 6 que lemos começa falando sobre salvação e o versículo 9 volta a falar nessa salvação. Então Pedro não está apontando para sofrimento, ele está dizendo: você pode passar por isso, é um curto espaço de tempo, mas fique firme na salvação, seja cheio de alegria na salvação em Cristo Jesus. E o versículo 9 ele vai encerrar falando que o correto aqui seria trazer essa vantagem agora que vem aqui, adicional, que é a questão de ganhar para si mesmo ou de receber remuneração por algo, ou seja, a salvação das nossas almas. Pedro deseja aqui tornar claro que a salvação não deve estar restrita apenas a uma recompensa futura, mas pela fé um santo pode participar das glórias do reino vindouro nos dias de hoje. Cara, isso é poderoso. Quando eu entendi isso, quando eu li essa semana e quando eu entendi, eu comecei a chorar aqui nessa mesa onde estou, porque eu comecei a entender que eu posso sim alcançar o reino de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus pela fé e trazer para cá. Por isso, quando eu oro a oração do Pai Nosso e eu digo seja feito assim na terra como no céu, eu estou dizendo assim: eu quero que venha a existência do reino de Deus sobre a terra, sobre o lugar em que eu habito, é trazer essa existência. Mas todas as vezes que vem uma provação, uma afronta, um problema, nós muitas vezes queremos correr. Nós até gritamos, mas muitas vezes gritamos: Senhor, cadê você? Essa é a realidade. E o que Pedro está tentando dizer é que se eu me apegar e me alegrar a essa salvação, é possível eu trazer, eu extrair da glória de Deus esse céu, esse tempo, esse lugar, essa essência, e eu ser blindado, protegido, guardado dentro disso e eu começar a viver. A plenitude do futuro eu consegui viver agora, experimentar agora. Então, pela fé, o que ele está querendo dizer, nós podemos praticar, nós podemos participar dessa glória nos dias de hoje, trazer para cá. Diante de tudo isso, além do necessário sofrimento da vida, que se faz pelo texto que lemos, descobrimos a realidade invisível de Deus, a sua esperança e aquilo que Ele tem para nós, pela qual podemos de antemão ou antegozar, esse futuro que está por vir, vivendo isso hoje. Sempre que se perde essa dimensão escatológica da vida, isso é muito sério, o cristianismo então ele degenera e passa a ser uma simples religião. Seu júbilo se esvazia e os cultos transformam-se em obrigação. Quando eu começo a viver um evangelho ou um cristianismo, onde Deus tem que me dar algo, eu tenho que experimentar, eu tenho que viver, eu sou merecedor. Todas as vezes que eu perco essa referência, essa dimensão escatológica da vida, o cristianismo passa a ser mais uma simples religião, como qualquer uma outra que tem por aí, qualquer outra. E mais, os júbilos se esvaziam, a minha alegria some. Eu vou começar a chegar aqui e falar assim: hoje eu estou muito alegre, irmão, graças a Deus, tal. Mas você vai olhar e falar assim: cara, mas ele não expressa essa alegria. E o culto se transformará em algo que se torna só uma obrigação. Eu vou porque é uma obrigação, tem que ir, tem que fazer. E Jesus está nos dando muito mais que isso.
essa oportunidade. Numa época em que as igrejas das 5 províncias estavam enfrentando duras perseguições, que era o que estava acontecendo, sofrimento, perseguições, talvez pela primeira vez, esse chamado à fé purificada e glorificada deve ter sido um bálsamo para aqueles santos daquela época. E também deve ser na nossa vida nos dias de hoje. Por isso, eu quero encerrar essa mensagem, trazendo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, que explodiu de alegria o meu coração quando eu não combinei nada com ninguém, e esse foi o tema da mensagem do pastor Daniel no culto de hoje às 11 da manhã. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, onde ele está falando sobre sofrimento. Ele começou falando por esse texto. Foi aqui a base da mensagem dele, onde eu quero encerrar essa mensagem de hoje, que diz assim, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. De novo, quando eu li esse texto, eu me emocionei, quando eu estava finalizando a mensagem. Deus me deu esse texto e eu comecei a procurar algo para fazer essa finalização, e Deus me deu esse texto no meu coração, e eu li, estudei um pouquinho sobre ele e trouxe ele para a gente encerrar. Então, querido irmão, amigo que nos acompanha, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, enfim, o momento que você tiver acesso a esse material, e nós que estamos aqui presencial. Que Deus em Cristo, presencial, nós estamos online, né? Que Deus em Cristo nos ajude a entender que sim, nós vamos passar por situações que nós não entendemos, que nós não compreendemos, que nós vamos perguntar para Deus, e isso não está errado, isso não é pecado. Não é pecado você perguntar para quê. Uma vez me assustaram, me apavoraram quando eu passava por algumas situações e alguém dizia assim, não faça isso, não pergunte para Deus por que você está passando por isso, mas pergunte para Deus para quê, nunca por quê. Aí eu ficava com medo, eu falava assim, Deus vai me pegar se eu perguntar por quê, Ele vai me punir, então eu vou perguntar para quê, fica mais leve. Mas meu irmão, eu aprendi que eu posso perguntar sim por quê, eu posso perguntar para quê, eu posso perguntar para Deus. E talvez eu não tenha a resposta, talvez você não tenha a resposta, mas em um momento como esse, em que a gente mergulha nas Escrituras, vira algo que pode ser que não seja a resposta, mas é exatamente o fortalecimento que nós precisamos, a palavra que nós precisamos para dar continuidade, para prosseguir. Como é que nós vamos explicar que Jó foi tremendamente abençoado no final do livro de Jó? Teve tudo em dobro, os filhos mais lindos que tinha tudo, mas ele perdeu tudo antes. Como é que nós vamos explicar a primeira parte? Então às vezes nós não temos explicação, mas nós temos a certeza que a nossa salvação está em Cristo Jesus, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor deve ser dado. É diante das situações que estamos passando, das circunstâncias que passamos, que nós devemos levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, nos ajuda, nos guarda, nos abençoa. Então, e eu preguei no dia 5/7, como eu falei, ele concentrando-se no Pai, de 3 a 5, a ação de graça, pela esperança da salvação. Agora, de 6 a 9, ele concentra-se no Filho, e fala sobre fé purificada e glorificada. Talvez em uma nova oportunidade, eu não sei quando, eu possa ministrar de 10 a 12, concentrando-se no Espírito Santo. E talvez com uma mensagem como a nossa salvação, como nos foi anunciada. Mas a importância de tudo isso hoje é entendermos que Ele não nos abandonou, que Ele não nos deixou, que Ele está conosco, que Ele é um Deus vivo. Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu a sepultura. Ele não se alegra com a nossa tristeza, mas Ele está conosco todos os dias. Tudo isso vai passar. Essas questões vão passar, essas perguntas que fazemos terão resposta, mas o mais importante para nós agora é sermos fortalecidos em Cristo Jesus, diante de tudo que estamos passando, para continuarmos, porque por mais que você ache que não, muita gente se espelha em você,
Muita gente olha para você, muita gente vê em você a glória de Deus brilhando, que muitas vezes, ou talvez em algum momento, você tenha perdido até a esperança, ou até se achando que você não brilha mais. Você é um chamado, um escolhido, e está sendo testado para ser aprovado, está sendo provado para ser aprovado, para representar sempre, levando esperança a um mundo caído e pecaminoso, que está destruído, mas que pela glória de Deus, pela misericórdia dele, pelo poder dele, ele nos trouxe salvação. Ele nos dá a oportunidade de ser salvos, de termos essa certeza em nosso coração. Então, ainda que por um pouco de tempo, como eu disse que o texto vai falar no início que lemos, estejam cheios de alegria na salvação, porque agora é necessário passar por provações, mas é por pouco tempo. Deus abençoe você, Deus te encha de esperança e prepare uma nova oportunidade para que de repente a gente possa continuar falando a respeito desse texto. Então que Deus em Cristo encha seu coração de alegria e de esperança, e a tua fé, ela seja genuína, ela seja uma fé, como nós ministramos nessa passagem de hoje, purificada e glorificada em Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por esta mensagem, por tudo aquilo que o Senhor quis nos ensinar nesse tempo. Nós te louvamos e nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus que o teu poder se manifeste a cada dia em nossas vidas, em nossos corações. E se alguém, Pai, ouviu essa mensagem, assistiu essa mensagem e se encontra triste, preocupado, passando por algumas situações, Pai, ou enfrentará as situações dos próximos dias, enfim, eu não sei, o Senhor possa trazer refrigério e possa trazer, Deus, a lembrança, uma mensagem que fala sobre salvação, sobre perseverar, sobre continuar, sobre salvação que não nos deixa perecer em meio às lutas, às dificuldades, mas que nos fortalece e nos ajuda todos os dias, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu não sei quanto a você, mas essa mensagem falou muito ao meu